Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, aquapa e formulação de rações e dietas suplementos para animais. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fez inscrição no canal, o que está esperando? Faz a inscrição aí para você receber os nossos vídeos e também dar um apoio aí para o nosso trabalho. Bom, hoje o nosso assunto está dentro da nutrição de não ruminantes. Nós vamos falar de um tema extremamente importante, talvez o tema mais aplicado hoje à nutrição animal, que é o tema de aditivos. Pessoal, eu vou lembrar também que essa aula vai ser dividida em duas partes para a gente não ter vídeos demasiadamente longos. É óbvio que aqui, né, nós estamos tentando ser o mais direto possível, ok? Destacando informações mais importantes, porém é óbvio que o vídeo tem que ter um tempo mínimo, tá? Para a gente garantir também um mínimo de qualidade. Mas não se esqueçam de ver também a segunda parte publicada aqui nesse mesmo canal, ok? Então, para começar, nós vamos compartilhar a nossa tela aí. Eu me chamo Luiz Carlos Machado, sou professor do IFMG Campus Bambuí, ok? E vamos começar respondendo justamente, mostrando para vocês, né, as perguntas mais importantes que a gente vai procurar responder ao longo da nossa apresentação, ok? Nós vamos comentar o que são aditivos, a gente vai tentar definir os aditivos de acordo com a definição clássica aí do Ministério, né? Quais são os principais aditivos utilizados e vamos, é óbvio, dar exemplos de aditivos comerciais. Desde já, eu já falo para vocês, não temos compromisso nenhum com qualquer empresa que seja, com qualquer empresa produtora de aditivo, produtora de ração, não temos compromisso comercial com nenhuma delas. Aqui é meramente o exemplo para mostrar para o estudante, ok, exemplos de empresas, exemplos de produtos comerciais que envolvem os aditivos que a gente vai falar. Então, a apresentação das empresas que é meramente didática, e eu acredito que seja muito importante para o aluno poder relacionar algo muito teórico com algo visto mais na prática, mais a campo, ok? Bom, onde consultar a lista de aditivos proibidos, ok? Isso é uma das coisas mais importantes no estudante de nutrição animal e no futuro profissional, ele tem que saber consultar, né? Mesmo porque a legislação de aditivos muda todo ano, tá? Vamos responder também quais são as principais alternativas para os antibióticos. Hoje se discute muito a substituição dos antibióticos e isso aqui no Brasil já está se tornando prática, né? E também onde vou obter a legislação atualizada sobre aditivos, ok? Nós vamos tentar, é claro, basear nossa exposição dentro aí dessas perguntas principais. Bom, vamos começar definindo o aditivo. De acordo com a Instrução Normativa I-15 de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui nessa aula a gente sempre vai usar os trabalhos do Ministério, ou as publicações do Ministério como referência, né? Vejam bem, aditivo para produtos destinados à alimentação animal é uma substância, micro-organismo ou produto formulado, adicionado intencionalmente aos produtos, né, aquela mistura que está se fazendo, que vai compor um concentrado, um suplemento ou uma ração, ok? Que não é utilizada normalmente como ingrediente. Tenha ou não valor nutritivo, alguns aditivos têm valor nutritivo, como por exemplo aminoácidos, são aditivos e têm valor nutritivo, mas a maioria dos aditivos não tem algum valor nutritivo, ok? Continuando, e que melhora as características dos alimentos destinados à alimentação animal ou dos produtos animais, melhora o desempenho dos animais sadios e atende às necessidades nutricionais ou tem efeito antimicrobiano. Vejam vocês que aqui eles deixaram a definição de aditivo muito ampla. É óbvio que se é um grupo com características muito variadas, como vocês vão ver,
com substâncias com ação totalmente diferentes, a definição também englobaria vários aspectos relacionados ao aditivo. Por isso que os legisladores que fizeram esse texto deixaram a definição tão ampla. Bom, para ficar mais claro, vamos só apresentar um pouquinho da legislação. Eu queria apresentar aqui a Instrução Normativa 13 de 2004, que traz o regulamento técnico sobre aditivos para animais. Aqueles que estão iniciando aí o estudo sobre aditivos, vale a pena ler esse regulamento técnico para se informar melhor, ok? Mas eu quero apresentar para vocês uma legislação muito nova que saiu no final do ano passado, no final de 2020 aí, ok? Trazendo uma lista muito extensa, muito longa, sobre as matérias-primas utilizadas na alimentação animal. É uma listona. Você vai ver que você vai ficar descendo na tabela durante muito tempo se você quiser conhecer os aditivos, os veículos, os ingredientes, porque é uma lista bastante completa e acredito que qualquer estudante de nutrição animal, nutricionista animal, interessado nessa área, tem que conhecer essa tabela aí, porque ela é muito importante, ok? Então, a partir desse documento, o Ministério deixa mais claro para as pessoas, de uma maneira bem atualizada, o que pode ser utilizado na alimentação animal, em termos de ingredientes, ok? Em termos de aditivo, em termos de veículos para alimentação animal, ok? Bom, a maior parte desses aditivos, nós estamos falando de algo que é importado, embora no Brasil já se fabrique algumas coisas, né? Aminoácidos, enzimas, microminerais, ok? Dentre outros aditivos. Embora muita coisa ainda é importada da China, tá? E não vamos esquecer, né, conforme alguns relatos de amigos aí, que grande parte daquilo que a gente importa, a gente tem que ficar de olho na qualidade disso aí, porque pode chegar aqui no Brasil com a qualidade muito ruim, como, por exemplo, os vários constituintes que compõem um premix, um suplemento vitamínico mineral. Alguns deles podem vir com baixa qualidade, se importados. A gente tem que ficar de olho. Bom, movimenta muito dinheiro aí a nível de economia. Nós estamos estimando aqui o valor de 1,5 bilhões ao ano, ok? É claro que isso aí varia ano a ano, mas é um mercado muito importante, ok? Bom, o que uma substância precisa para ser considerada um aditivo? Algumas premissas básicas. Vejam bem, rapidamente. Devem melhorar o desempenho de maneira efetiva e econômica, óbvio. Ser atuante em pequenas dosagens, tá? Ele entra em gramas por tonelada, 50, 100, 200 gramas por tonelada, a quantidade é muito pequena. Mesmo assim, ele deve ser eficiente nessas concentrações, ok? Bom, permitir a manutenção da flora gastrointestinal, pelo menos a flora benéfica, tá? É o que a gente quer quando a gente coloca o aditivo, ele deve favorecer essa flora benéfica de alguma maneira, né? Não ser tóxico nas dosagens recomendadas, não ser mutagênico ou carcinogênico, ok? E também não possuir potencial impactante ao meio ambiente. Inclusive, existem vários aditivos que justamente são adicionados também para reduzir o impacto no meio ambiente. Então, essas aqui são as premissas básicas de um aditivo. Bom, antes da gente começar a falar dos aditivos em si, nós vamos fazer uma classificação desses aditivos de acordo aí com a classificação que o Ministério nos passou, né? Eles podem ser classificados, vejam bem, 5 grupos: aditivos tecnológicos, aditivos sensoriais, aditivos nutricionais, aditivos zootécnicos e anticoxidianos. Nós vamos falar de cada um deles aí, ok? E é óbvio também que hoje, tá, aditivos é sempre um assunto muito polêmico, muito discutido, principalmente se você pega alguns aditivos dentro aí. Então, hoje em dia, as pessoas falam muito em eventos sobre substituição de aditivos, ok? Sobre alternativa aos antibióticos, aos promotores de crescimento ou melhoradores de desempenho. Então, hoje se fala muito e a nossa legislação tende a utilizar cada vez menos aditivos, ok? Vejam bem, então vamos começar do primeiro grupo, que são os aditivos tecnológicos. Bom, vamos começar com os adsorventes. O que são os adsorventes? Gente, primeira coisa, adsorver é diferente de absorver,
tá? Quando alguma coisa absorve a outra, ela pega a outra e joga para dentro, ela absorveu de alguma maneira. Quando ela adsorve, ela fixa a parede, ela encosta na outra e segura, ok? Então, os adsorventes atuam adsorvendo as micotoxinas, ou seja, se ligando de alguma maneira à micotoxina, e essa micotoxina não seria, então, absorvida pelo trato gastrointestinal. Se ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal, ela é eliminada nas fezes, ok? O que a gente não quer é que o animal absorva a micotoxina, porque isso aí prejudica de alguma maneira o desempenho dele. Muitas vezes a gente nem vê o prejuízo, né? A micotoxina causando prejuízo, a gente nem percebe. É um prejuízo muito pouco claro, né? De qualquer forma, o Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal, tá, traz aqui algumas definições. Vou lembrar que aqui na escola nós temos o Compêndio 2005. Talvez eles lançaram, né? O pessoal do Sim de Rações lançou um outro compêndio lá para 2013. Eu me lembro que eles lançaram outro compêndio. Talvez lançaram mais algum, mas essa aqui é a definição do compêndio que a gente tem, que a gente digitalizou e utiliza para definir, ok? Bom, a definição é: os adsorventes são substâncias que não são absorvidas no trato gastrointestinal, ligando-se às micotoxinas de modo a transportá-las total ou parcialmente para fora do trato digestivo e, consequentemente, impedindo que ocorra intoxicação. Exatamente o que a gente comentou, ok? Bom, agora vamos para o aspecto mais prático. O que nós temos de adsorvente para ser utilizado no mercado? E aí, aproveitando que eu vou começar a falar de exemplos, pode ser que alguns dos aditivos que a gente vai falar durante essa aula e durante a segunda parte estão proibidos. Eu digo isso porque a legislação muda muito, ok? Então, pode ser que proibiu nos últimos anos e a gente, por algum motivo, não ficou sabendo, ou pode ser que depois que você vê esse vídeo aqui no canal, um aditivo que eu falei, que eu citei aqui, pode não ser utilizado mais, ok? Então, é óbvio que todos aqueles que vão trabalhar com aditivo na prática, ok? Tem que estar ligado no site do Ministério para saber qual aditivo que pode utilizar, ok? Bom, então nós vamos dar exemplo aqui de adsorvente, né? A gente sempre lembra dos famosos alumíniosilicatos, que são também, dentre outras coisas, aglutinantes, tá? Além de ser adsorvente de micotoxina, são também aglutinantes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Exemplo, a bentonita, o caulim, ok? A zeolita, todos eles são alumíniosilicatos. Aqui, por exemplo, alguns exemplos. Você compra isso com muita facilidade hoje no mercado. Até mesmo no Mercado Livre, se você olhar, você vai achar bentonita ou qualquer outra. É claro que é um preço absurdo, né? Porque as coisas no Mercado Livre que são vendidas em pouca quantidade vêm com preço absurdo. Se você precisar disso para sua formulação de ração, você, claro, procura um representante comercial de uma empresa. Bom, aqui também alguns exemplos, tá, do Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal 2005, é o que eu falei para vocês, está um pouco defasado, mas é o que a gente tem e o que a gente utilizou para fazer a aula. Ele indicava, então, a bentonita, a zeolita, outro, mas também alguns mananoligosacarídeos, que a gente vai falar mais para frente também. Aqui a dosagem do princípio ativo, ou seja, 2.500 a 5.000 gramas por tonelada do princípio ativo. O que é 2.500 a 5.000 gramas por tonelada? É 2,5 quilos a 5 quilos por tonelada ou 0,25 a 0,5% desse princípio ativo, ok? Aqui somente para mostrar para vocês que esses aditivos que a gente acabou de citar, tá? Os adsorventes são também hoje muito comercializados, ok? Na forma de produtos comerciais registrados. Olha aqui, esses aqui são todos nomes comerciais de alguns adsorventes de micotoxina, ok? Bom, passamos então para o segundo aditivo. E agora nós vamos falar das substâncias aglutinantes. O que são os aglutinantes? Vejam bem, olha só. Nós precisamos
realizar alguns processos após a mistura da ração, se a gente quiser fazer algumas rações diferentes. Nós temos rações hoje, por exemplo, que são pelletizadas, são extrusadas, são laminadas, ok? Existem várias formas de você processar aquela mistura que você fez. Então, é óbvio que existam aditivos para favorecer todo esse processamento. Aqui, por exemplo, nós estamos dando exemplo de aglutinantes que favorecem o processo de pelletização. Imagina, por exemplo, que você tem uma ração farelada, você quer que passar essa ração por uma matriz, um buraquinho lá na matriz, ok? Com alta pressão, alta temperatura, e você quer que esse pellet formado, ok? Seja de boa qualidade. Você pode colocar, dentre outras coisas, é claro que isso também é formulação, tá, gente? A composição da sua ração influencia diretamente no grau, na facilidade de pelletização de uma mistura, ok? Mas você pode colocar um aglutinante para facilitar, ok? Então, vamos ver só a definição aqui do Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal. Vejam bem, os aglutinantes são substâncias naturais ou artificiais que auxiliam e aumentam a capacidade de pelletização dos ingredientes, melhorando a qualidade do pellet, aumentando a produtividade e propiciando o uso de óleos e gordura nas formulações de produtos prensados. Ok? Ele favorece uma ração que tem muito óleo, por exemplo, onde a tendência é quanto mais óleo você coloca na ração, menor, por exemplo, a capacidade de pelletização. Chega um ponto que isso, na fábrica de ração, é complicado. Então, você coloca um pouco desse aglutinante para favorecer todo esse processo e permitir uma maior adição de óleos e gorduras. Entenderam? Bom, exemplos aqui. Lignosulfato, aluminosilicatos como caulin, bentonita, zeolita e outros alimentos também, até mesmo melaça em pó, que era um alimento bacana para você colocar na alimentação animal, favorece a palatabilidade também, mas que hoje é difícil encontrar no mercado. Esse melaça em pó, 2% de melaça em pó, sempre era interessante, ok? Bom, aqui algumas sugestões do Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal também. Eles citam aqui, além do lignosulfato, né, também o polimetilcarbamina, ok? E a proteína isolada também podem ser interessantes. Bom, chegamos então a uma classificação de aditivos muito importante. Toda ração que vai ser conservada, ok? Principalmente aquelas que levam uma quantidade muito grande de lipídios, tem que ter uma quantidade considerável de antioxidantes, ok? Os antioxidantes protegem contra o ataque do oxigênio durante o período de armazenamento. Aqui mesmo nesse canal, nessa semana, nós vamos estar gravando uma aula sobre alterações químicas durante o processo de armazenamento. E aí nós vamos falar de dois assuntos, das micotoxinas e da rancidez oxidativa. Dentro da rancidez oxidativa, a gente fala muito de antioxidantes, que são substâncias colocadas ali para sequestrar aquele oxigênio que foi produzido e são de extrema importância para a alimentação animal. Então, hoje, se você vai formular uma ração para o animal, você tem que colocar um antioxidante, ok? E é claro que hoje a sociedade também quer tudo de maneira natural. Então, hoje se fala muito nos antioxidantes naturais da ração, tá? Não se esqueçam, nós da nutrição animal também temos que pensar em medidas naturais para atender uma demanda, ok? A nutrição animal não é só questão científica de equilibrar os nutrientes para os animais. Tem muito a ver também com marketing, não se esqueçam, tá? Bom, vamos definir aqui os antioxidantes conforme a definição do compêndio. Vejam bem, os antioxidantes são substâncias que visam evitar a autooxidação dos alimentos, conservando suas qualidades. Oxidação se refere à reação com oxigênio, ok? Nós não queremos, porque isso gera vários prejuízos, conforme a gente vai explicar em outra aula, tá? A oxidação de gorduras e óleos provoca o desenvolvimento de odor e paladar desagradáveis e torna os alimentos menos nutritivos. Além das gorduras e óleos, vários outros ingredientes da alimentação, como os pigmentos e as vitaminas lipossolúveis, ok? Ficam extremamente expostos à oxidação em contato com ar. Sim, é óbvio que tudo depende da forma de conservação, do tempo de conservação, da temperatura de conservação, mas
nós da nutrição animal que estamos formulando, sempre temos que colocar aditivos antioxidantes para justamente evitar isso aí, ok? Bom, aqui algumas sugestões do compêndio, ok? Nós temos aqui os famosos BHT e o BHA, para vocês terem ideia, no meu concurso público, há quase aí uns 16 anos atrás, tá? Eu dando aula, a pessoa me perguntou, mas o que é BHT? Eu citei a palavra BHT e aqui está, né? Butil hidroxitolueno. A nível comercial, a gente sempre utiliza, né, a sigla BHA, BHT. Mas nós temos também outros, né, como por exemplo o etoxiquim, que é muito utilizado hoje também, ok? Bom, agora hoje é muito comum também a gente utilizar os blends, ok? O que é um blend? Blend é uma mistura, tá? Com várias substâncias com potencial para aquela função, né? Você pode utilizar, por exemplo, um blend de antioxidante para favorecer a conservação, tá? E é claro que a empresa pode explorar muito bem todas essas características através de seus produtos. Bom, nesse sentido também, hoje se tem falado muito a respeito aí dos antioxidantes naturais. Gente, olha aqui, essa aqui é a capa da revista de reciclagem animal Graxaria Brasileira, é uma revista que eu recebo. E aproveito também para agradecer o pessoal que me manda essa revista de maneira gratuita. Aqui, por exemplo, a revista de Graxaria Brasileira, ok? A revista Pet Food Brasil, ok? Eu agradeço aí a editora por estar mandando isso aqui de maneira gratuita. E chegou uma novidade também, é o primeiro exemplar da revista de Ingredientes e Nutrientes, tá? Que eu acho muito legal. Aqui eu aproveitei várias matérias aqui que foram publicadas de maneira mais técnica, mais de mercado, nas minhas disciplinas de nutrição animal com os estudantes da zootecnia. Então eu agradeço muito, tá? Aproveita essa oportunidade para agradecer aqueles que fizeram essas revistas e estão mandando, disponibilizando para a gente aí, porque são muito importantes. Bom, voltando ao nosso assunto, vejam vocês que foi capa da revista o tema de antioxidantes, onde a tendência aponta para soluções naturais. Ou seja, hoje, pessoal, a palavra de mercado quando se fala em aditivos é natural. Se tem uma tendência a considerar mais aditivos de origem natural, ok? As pessoas gostam disso, mesmo porque dentre os 3 temas que hoje baseiam a produção animal, né, ao lado aí do bem-estar animal, ao lado do meio ambiente, está também a segurança alimentar. Então, hoje se discute muito segurança alimentar e dentro da segurança alimentar, utilização de aditivos e alimentos cada vez mais naturais, ok? Bom, vamos falar também aqui dos acidificantes. Eles atuam reduzindo o pH da ração, bem como o pH intestinal, tá? Eu me lembro que eu estudei isso a nível de graduação, tá? Há uns 20 anos atrás, depois eu praticamente não estudei muito isso, ok? Não sei como que é a utilização hoje a nível de indústria, se utiliza muito, não utiliza. A gente vai ver aqui que existem empresas que comercializam, mas eu acho interessante a gente comentar, né? Bom, como que um acidificante atua? Veja bem, reduz o pH controlando o crescimento bacteriano e fúngico da ração, favorece a digestão, reduz o pH a nível intestinal. A primeiro aqui seria o pH da ração, né? Embaixo o pH do estômago, mas também estimula a secreção pancreática, reduz micro-organismos no intestino e também trabalha ativando, tá, um complexo enzimático que a gente chama de pepsinogênio, o qual vai gerar a pepsina para atuação nas proteínas. Ou seja, ele atua melhorando a digestão proteica, principalmente a nível de estômago, em resumo, tá? Nós temos aqui, como ácidos orgânicos, alguns ácidos fracos, muito utilizados aí na química orgânica, né? Como exemplos aqui o ácido cítrico e o ácido fumárico, que são indicados aí pelo Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal nessas dosagens aqui, ok? Bom,
A nível de mercado, eu só queria comentar com vocês que hoje existem empresas que comercializam ácidos orgânicos, ok? Aqui, por exemplo, essa empresa tem uma linha de ácidos orgânicos, né, principalmente utilizados aí para aves e suínos, ok? Bom, ainda dentro dessa categoria de aditivos, que é a primeira que a gente está discutindo, nós temos os antifúngicos, que, diferentemente do adsorvente, que adsorvia a micotoxina, aqui nós estamos falando de atacar diretamente o fungo e impedir a produção de micotoxina, ok? É óbvio, gente, conforme a gente fala lá no outro vídeo sobre micotoxina, o melhor é prevenir a ocorrência de micotoxinas. E aí nós estamos falando principalmente de atuação da equipe do controle de qualidade dessa fábrica de ração, ok? Mas nós temos substâncias que podem ser adicionadas com esse fim. Aqui o sulfato de cobre, violeta de gerciana, o ácido propiônico, ok? Aqui um produto comercial, ok? Que contém alguma dessas bases. Aqui então nós temos um rótulo, tá? De um produto comercial que também tem ação antifúngica. Bom, aqui alguns exemplos dados também pelo Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal. Pessoal, a gente vai até aqui nessa primeira parte, ok? Senão vai ficar muito longa. Então, aditivos sensoriais, bem como outros grupos de aditivos, nós vamos trabalhar na segunda parte desse vídeo, ok? Muito obrigado e vejo vocês daqui a pouco.